Olá, vamos falar de altas habilidades? Eu sou Marisol Santos, vereadora e presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Altas Habilidades Superdotação da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Nessa série de vídeos, nós resumimos algumas palestras organizadas pela Frente Parlamentar para trazer mais informação à nossa comunidade. De 2021 a 2023, a Frente promoveu 3 ciclos de palestras e vários temas foram abordados. As lives completas você encontra também nas nossas redes sociais. Hoje, nós queremos destacar pontos da palestra Desmistificando as Altas Habilidades, com a professora e especialista Valéria Castilhos. Ela falou sobre mitos, como considerar o superdotado um gênio, sobre achar que ele precisa se destacar em todas as áreas, que ele tem um perfil físico único ou que a superdotação intelectual é garantia de uma vida bem-sucedida. Ela falou também sobre características que podem confundir a identificação, como a precocidade no aprendizado. Uma criança, ela vai ser considerada precoce quando ela apresenta um desenvolvimento de forma precoce, quando ela desenvolve a habilidade de realizar algumas atividades, algumas competências antes do seu tempo que seria previsto, né, dentro da sua fase de desenvolvimento. Um exemplo, a criança poderá aprender a ler antes dos demais colegas, ela poderá aprender a escrever antes dos demais colegas, de forma muito precoce. Ok, acendeu um sinalzinho de alerta, vamos observar. Ainda não é o momento de receber o carimbo, é altas habilidades ou não é altas habilidades. É o momento de acompanhar esta criança, de observar, de dar o espaço que ela precisa para o seu desenvolvimento, sem superestimular e nem tampouco sem abafar o seu desenvolvimento, deixar ela fazer parte do seu processo. Se esta precocidade, se esse desenvolvimento se potencializar e se desenvolver de forma contínua, ok, poderá ser dar continuidade a esta avaliação e poderá ser diagnosticado, então, diagnosticado não, mas enfim, poderá ser observados indicadores de uma alta habilidade. Mas poderá acontecer de, aos poucos, ela ir se equiparando às habilidades da turma. Então, ok, estamos ali com uma criança que teve, por um determinado período, um desenvolvimento precoce em uma determinada habilidade. Nós temos, então, a questão do autismo, e eu trago aqui o autismo e coloquei aqui entre barras a questão do Asperger, que é o autismo de alto funcionamento, que é um autismo que tem uma capacidade intelectual bastante aguçada, e o traço também do autismo é a questão de que ele tem uma dificuldade também na questão do relacionamento, né? Então, o autismo que tem este comportamento que aprende com muita facilidade, ele tem uma facilidade muito grande para leitura, mas ao mesmo tempo ele acaba não conseguindo se relacionar muito bem com seus pares. Às vezes, a pessoa com alta habilidade, superdotação, acaba sendo confundido porque ele também aprende com muita facilidade, ele também tem interesses por assuntos muito complexos e que, às vezes, o assunto do seu grupo com quem ele convive, ele não tem afinidade. Então, às vezes, se há uma confusão entre identificar uma criança, uma pessoa de altas habilidades, superdotação, confundindo ele como uma pessoa com autismo, uma vez que a pessoa que tem altas habilidades, superdotação, procura muitas vezes o isolamento, uma vez que o grupo social a quem ele deveria fazer parte, muitas vezes ele não tem muito interesse em função de que ele tem mais interesse, os assuntos daquele grupo não é um assunto atrativo para ele, ele está
numa outra sintonia, ele gostaria de estar tratando de outros assuntos, então ele prefere ficar mais sozinho ou lendo um outro livro. E para as pessoas que observam esta criança ou esta pessoa, normalmente passa a ideia de que ele não consegue se socializar. Ainda segundo a professora Valéria, muitas pessoas confundem com o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, justamente pelo fato de que a pessoa com altas habilidades tem a tendência de não se concentrar em atividades simples, que não sejam desafiadoras, podendo demonstrar desinteresse e aí confundir os pais e professores. Porque muitas pessoas acabam passando por um longo período de tratamento medicamentoso, quando, na verdade, o que precisaria era ter essa compreensão. Por isso que eu iniciei ali dizendo, né, que às vezes, já lá na fase adulta vai se entender como um perfil de altas habilidades, superdotação, e que lá na idade da infância teve um tratamento que não foi o adequado por não se ter tido esta compreensão, né? Importante reflexão, né? É preciso conhecer, entender, buscar mais informações para que isso não aconteça. A Valéria destacou também um preconceito perigoso e equivocado de que quem tem altas habilidades e suas famílias não tem dificuldades, que são privilegiados por essa condição. Ela explica que há sim um fator facilitador pela aprendizagem mais ágil, mas há também uma série de questões comportamentais que podem gerar ansiedade e medo. E eles sofrem, eles têm uma ansiedade muito grande, eles têm um pensamento muito acelerado, eles não conseguem entender muito bem o que acontece com eles, né? E muitas vezes as famílias também ainda não entenderam o que está acontecendo, porque no início tem essa questão da precocidade, tem que entender o que está acontecendo, se é precocidade, se é altas habilidades, e até entender e até compreender tudo isso e acomodar todas as melancias dentro da carroça, né? Precisa de um tempo, e vai passando esse tempo e até ajeitar tudo isso. As escolas também precisam desse processo todo para poder adaptar tudo isso aí, né? Então, realmente, é um público muito especial que precisa, sim, ser visto, ser acompanhado pela sala de recursos. Sem dúvida, um público que está incluído na Lei da Educação Especial e precisa dessa atenção. A palestra completa você encontra nesse QR Code que está aqui na tela. Nessa playlist tem também outros vídeos dos ciclos de palestras. Confere lá. Nós, da Frente Parlamentar das Altas Habilidades, agradecemos o teu interesse e seguimos juntos nessa pauta tão importante.